Eu acho que todos nós, acho que todo mundo está passando por problemas, dificuldades, as famílias, né? Acho que quando a gente conversa com qualquer pessoa, a gente vê muita angústia, muita dor. É um momento de profundas transformações no mundo, no planeta, no Brasil. E é uma tendência da gente ser tomado de um certo pessimismo, de uma angústia coletiva. São tantas coisas que aparentemente só ruins acontecem, que a gente às vezes se contamina com esse discurso. Mas é importante a gente entender que as vidas das sociedades, e as nossas particularmente, têm ciclos. Então tem momentos em que as coisas entram em processos de crise para que haja mudança. As crises todas, elas geram transformações. Tem muita coisa que só funciona na pressão, e a cultura brasileira, particularmente, ela é muito assim. Eu estava vendo um conjunto de estudiosos que passaram a fazer análise histórica do Brasil nos últimos 120 anos, e eles concluíram que todas as mudanças no Brasil só ocorreram em crise, porque é da cultura brasileira. Eu vou citar um exemplo, e eu sei que vocês não fazem isso, é só para vocês saberem como é. Você está estudando, o professor diz que tem uma prova daqui a 3 meses. Ele diz a data, diz o conteúdo, mas algumas pessoas só estudam um dia antes. Eu sei que não é o caso de vocês. Isso nunca aconteceu com vocês, de passar a madrugada inteira estudando e ir no ônibus lendo a apostila e não deixar ninguém nem conversar enquanto a prova não rolava, para não esquecer o conteúdo. Então, é da nossa cultura procrastinar, ou seja, adiar até o momento limite. E no final terminar fazendo. Então, muitas dessas reformas, muitas das coisas que estão acontecendo no Brasil, é fruto desse momento de crise. Então, às vezes, há uma preponderância midiática em divulgar o caos, e a gente vai meio que deprimindo. Mas se a gente observar a grande sentimento depressivo que tem tomado conta das pessoas, é a queda do poder aquisitivo, o desemprego de muitas famílias. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto que as pessoas, até por causa disso, têm se procurado mais umas às outras. Às vezes é preciso que a gente não possa estar trocando de carro ou indo para o shopping para poder conversar com as pessoas, para poder interagir em casa, para tomar aquele cafezinho com biscoito Maria, sabe, na cozinha de um parente, que é tudo que é mais gostoso e que faz a diferença. Então é um momento da gente passar um Natal que tenha realmente um espírito de unidade, a gente está agradecendo pelo pouco ou pelo muito, o importante é estarmos juntos. As doenças, as angústias, os desesperos, as separações, tudo que nós estamos passando também fazem parte de um processo. E aí uma coisa fundamental é que a gente precisa entregar-se a um processo de cura, de uma cegueira espiritual que muitos de nós têm. Porque o tema que eu vou abordar hoje é como curar-se da cegueira espiritual. E eu vou usar um dos muitos personagens do Evangelho. Os personagens do Evangelho com quem Jesus encontrava, todos eles têm o nosso psiquismo, as nossas emoções. São pessoas que são como nós, que tiveram as angústias que nós temos, os medos que nós temos, a vacilação que nós ainda temos. Eu peguei um personagem especificamente para tratar da vida dele, e a partir de uma análise de como ele mentalmente era, a gente poder utilizar ele como digamos assim, um protótipo de inspiração para uma mudança de atitude. É como a mensagem de Emmanuel diz, a gente entra com o ano novo com a pauta de coisas velhas não resolvidas. Então, essa história de só começa segunda, só começa 1º de janeiro, é uma ideia de adiação que a gente tem que deixar de lado para seguir a vida de forma mais célere. Então, vou tratar de uma história que está narrada em 3 evangelistas, mas eu escolhi a narrativa do evangelista Marcos porque ela é a mais completa, embora Mateus foi quem viu a cena, Marcos e Lucas também vão narrar essa cena. Essa narrativa de Mateus está no capítulo 10, nos versículos 46 a 52, é um trecho pequeno, é uma perícope pequena, e a partir dela a gente começa a fazer uma análise emocional desse personagem. Perícope é o seguinte, toda vez que você está lendo um capítulo, primeiro Marcos, aí lá tem vários versículos, ali mesmo num capítulo, de repente está um tema, aí de repente muda para outro tema. Toda vez que muda de tema no mesmo capítulo, a gente chama de perícope, ou seja, mudou, ali é um tema novo, é uma parte, né, que está ali dentro daquele contexto. E essa aqui eram várias situações, aí tem esse corte aqui, justamente essa perícope em que Jesus ele vai passando e ele cura um cego chamado Bartimeu. Eu vou ler bem claramente o texto. Eu peguei a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque é a tradução mais bem acabada, mais mundialmente aceita.
a mais ecumênica, a mais estruturada, a mais completa que existe, né? Então vamos lá. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Observe o seguinte, ele estava passando por um lugar que tinha muitas pessoas doentes, inclusive este homem. Quando ouviu Jesus, o cego Bartimeu ouviu Jesus, que o Nazareno passava, ele começou a gritar. Então ele teve uma atitude diferente dos outros. Ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus, então veja só, Jesus para. Ele está caminhando. Tem um monte de cegos, um monte de aleijados, um monte de pessoas com todos os transtornos que você imaginar, mas ele está caminhando. Mas um resolve gritar, mandou ele calar. Ele grita mais alto, aí Jesus para. Detendo-se Jesus, chama-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a capa, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus disse: o que queres que eu faça? E o cego respondeu: Rabane, que é mestre, que é rabi, eu quero ver. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus então. É uma história curta, mas ela tem tanta coisa assim para a gente pensar, que eu peguei apenas 2 itens especificamente lá no final do capítulo, mas eu queria que a gente refletisse sobre o contexto histórico disso, né? Quando eu li aqui, ele soltou sua capa e foi, eu fiquei procurando entender que capa era essa, né? Quando a gente vai fazer assistência de sopa à noite nas ruas, eu já fiz aqui em grupos espíritas, da gente sair, antigamente quando era permitido em Campina Grande, a gente sair 2 da manhã para entregar sopa, né? Hoje, se você for, talvez você não volte. Então a gente ia e a gente via que os mendigos, naturalmente, pelo frio, eles tinham alguma coisa que os cobria, e a importância que ele dava a esse objeto que os cobria era muito grande, né? Então ele tinha uma capa e ele solta essa capa. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso e percebi o seguinte: primeiro, que a gente tem que chamar a atenção. Era muito comum pessoas com deficiências, porque também era muito comum o casamento entre parentes, primos de primeiro grau, que a gente sabe geneticamente que há uma probabilidade em casamento de primos de primeiro grau ter, sobretudo, cegueira, né, deficiência auditiva. Então era muito comum isso, então tinha muitas pessoas com deficiências. Obviamente que se hoje tem uma deficiência já é uma coisa que complica a vida, mas nós temos braille, nós temos um monte de recursos, escolas, não todos conseguem, mas existem esses recursos. Naquela época era mais complicado ainda. Então Jesus estava passando por uma via que tinha muitas pessoas assim, mas só uma ele curou. A gente sabe como Jesus age. A gente sabe qual é a psicologia de Jesus. Agora, eu queria que a gente pensasse assim, e qual é a psicologia de quem se permite curar diante dos muitos que não conseguem. É sobre essa condição de muitos personagens, especificamente hoje de Bartimeu, que eu queria que a gente pensasse. Então, a primeira ideia é essa. Tinham muitos, era comum. Depois, quem era esse personagem? Por que ele gritou? Por que ele agiu diferente? Primeiro, vamos entender que ele era um homem que tinha tudo para ser uma pessoa que desistisse da vida. Ele tinha um psiquismo, ele tinha um conjunto de circunstâncias tão desfavoráveis que teria que ele aceitar aquela condição para o resto da vida. Vamos a algumas coisas muito claras. Por exemplo, ele não tinha nome. Bartimeu não era o nome dele. Em sânscrito, Bar significa filho de. O pai dele era Timeu. Então ele era apenas o filho de Timeu. Ele passou uma vida inteira sem ter nome. Vocês já foram chamados por outra coisa que não nome? Galeguinho, baixinho, carequinha, vem cá. Não é horrível? Quando a pessoa não conhece seu nome e vê uma característica sua: ei, ô de óculos, vem aqui por favor. É muito chato isso, quando alguém não chama seu nome, né? Quando a gente chama o nome de alguém, a gente sente que a pessoa se sente respeitada. É muito comum quando a gente vai ser atendido em algum lugar que alguém tem crachá, eu procuro ler o nome da pessoa. E eu sinto que quando eu digo o nome da pessoa, tudo muda. Eu tive uma experiência recente, né? Eu fui pegar um voo aqui em Campina Grande, e aí quando a gente chegou, a moça que faz a chamada do voo disse que o voo não ia decolar porque o piloto tinha calculado mal o combustível.
Então todo mundo ficou irritado e eu feliz, porque ele descobriu isso no chão, né? Todo mundo irritado, todo mundo gritando com a moça não era culpada, a culpa foi do piloto que calculou mal. Quando ele chegou em Campina, tinha mais bagagem, mais passageiro do que o previsto e não tinha combustível para chegar em Recife. E eu fiquei feliz, que bom que ele descobriu isso aqui, que alegria, né? Imagina ele dizer isso decolando. Então assim, e o povo agredindo a moça, aí eu peguei e vi o nome dela, era Raquel. Eu disse, Raquel, eu sei que você não tem culpa, estão lhe gritando, e não foi você que fez isso, mas eu preciso estar em Salvador amanhã, 8 da manhã. Existe um voo em Recife à noite, porque o da 4 horas eu perdi a conexão. Ela disse, tem. Você pode emitir minha passagem? Posso. Todo mundo foi para a fila para pegar a bagagem de volta, gritando com a moça. Ela veio lá, entregou minha passagem, e aí 2 pessoas viram e vieram comigo para Recife. Cheguei e a gente pegou o voo. E todo mundo ficou gritando com Regina, com Raquel, sem dizer o nome dela. Chegou em Recife meia-noite e perdeu todas as conexões. Quando a gente diz o nome da pessoa, a gente dá ela dignidade. Bartimeu passou a vida inteira sem ter um nome. Isso é muito ruim, é um apagamento. Ao mesmo tempo, ele era um homem invisível. A gente chama disso de invisibilidade social. Embora seja uma pesquisa recente na área da antropologia, que quer dizer que é uma pessoa que ela é socialmente invisível, seja pela indiferença, pelo preconceito, pela raça, pela etnia, pela pobreza, ela não é vista. Esse conceito é um conceito recente, mas se aplica à história de Bartimeu, porque ele era invisível socialmente. Ninguém percebia a existência dele, como muitas pessoas que as pessoas não percebem. Um dos pesquisadores que desenvolveu pesquisa sobre invisibilidade social no Brasil, da USP, ele é um psicólogo, fez um doutorado sobre invisibilidade social, ele se disfarçou de gari e ficou varrendo campus na frente do departamento de psicologia. Todo dia passavam os colegas de departamento dele que davam aula com ele, mas como ele estava vestido de gari, ninguém reconhecia ele. Ele ficou invisível para os amigos. E ele usou ele como objeto da própria pesquisa da invisibilidade social. Então Bartimeu era um homem invisível, Bartimeu era um que não tinha nome, Bartimeu era alguém que tinha tudo para se sentir apagado. Ou seja, era aquela pessoa que tinha todo um discurso de dizer, eu sou um pobre coitado, uma vítima, não mereço a cura, nunca vou ser feliz, a minha vida é uma desgraça. Mas o que é interessante no psiquismo de Bartimeu é que ele não se identifica com o que acontece. Porque nós não somos o que acontece, nós somos além disso. As circunstâncias não nos definem. Quando a gente deixa as circunstâncias nos definir, a gente se apequena, a gente se amedronta, a gente não se levanta, a gente não grita. Então, a característica psicológica dele fundamental é a mesma de Zaqueu. Aquele homem que era um cobrador de impostos, um publicano, e que sobe numa árvore, porque era baixinho, para que Jesus o visse. Eles dois utilizaram o mesmo artifício. Eles fizeram Jesus parar no meio do caminho. Chamaram a atenção de Jesus por uma iniciativa. Eles eram teimosos. Quando a gente vai estudar, por exemplo, sobre pessoas que recebem diagnóstico de doenças incuráveis, a gente divide o grupo em 2 grupos. O grupo que você diz, você tem 6 meses de vida e vive 6 anos ou 10. E o grupo que você diz, tem 1 ano de vida e morre em 1 mês. E a diferença básica é uma atitude psicológica. A pessoa que sobrevive e vive bem muito é a que diz, eu não aceito a doença. E a pessoa que morre mais rápido do que o médico disse é a que ela já deu um diagnóstico de morte. Tanto que quando você tem um parente assim, a gente até diz ao médico, não diga qual é a doença. Vamos tratar como se fosse outra coisa, porque eu conheço meu pai, conheço meu avô. Se ele souber, já é uma sentença final. Porque o psiquismo não é capaz de absorver aquela notícia. Mas Bartimeu era diferente, como Zaqueu também. Ele achava que merecia. A gente vê a diferença da proatividade. A proatividade é um sentimento em que eu me responsabilizo sobre a minha vida, eu não fico usando desculpas sobre o que me aconteceu, e eu procuro, com os recursos que eu tenho, fazer o que eu posso para mudar a situação. O que ele podia fazer era gritar. O que o outro podia fazer era subir numa árvore. As pessoas esperam a cura sentadas, em casa, com o sentimento de vítima. E quando eu falo cura, não é só de doença física, gente, é de qualquer coisa, de qualquer circunstância que nos paralise. Então ele simplesmente, ele grita, e com isso ele deixa de ser invisível. Com isso, ele faz com que os outros o vejam. Ele não se cala quando mandam ele se calar. Quantas pessoas não dizem, você não vai dar para nada, você não é ninguém, você nunca vai dar certo na vida. Escutar isso destrói o ego de uma pessoa. E se é um pai ou uma mãe que diz isso, tentando estimular o filho, não estimula o filho.
Mas se você ouviu ou ouve, não dê ouvidos, não escute. Não fique machucado. Não fique usando isso como desculpa para cumprir essa profissão de que você não vai dar certo. Não use esse ataque dessas pessoas para que você diga elas estão certas e você mesmo sabote a sua vida. Porque não são elas que vão determinar se você vai ser feliz ou não, é você. Mas para isso, tem que parar de ficar acusando as pessoas ou dando importância a quem não acredita em você. Porque quando você dá, é porque o discurso dela lhe convenceu de que você é incapaz. Então é preciso, mesmo que continuem dizendo, você não vai dar para a gente, você dizer, eu vou, eu consigo. Nem que seja para mostrar essa pessoa, nem que você use um pouco de raiva, de motivação, para dar certo na vida. E não se defina pelos ataques que vêm tentando destruir a sua autoestima. É preciso gritar. É preciso agir. Então a gente percebe essa característica fundamental de Bartimeu. Ele tinha uma expectativa, óbvio, de que viu o Messias, e ele ouviu a voz e reconheceu. Mas a gente precisa esperar que Jesus passe? Jesus já veio, a promessa já foi cumprida. Ele espera que a gente haja, que a gente grite, que a gente sinta que merece. Muita gente pede, né, sem achar que merece. Às vezes a pessoa não estuda muito doutrina espírita, aí pede assim, ó Jesus, se eu merecer, sabe, assim tipo, ó, tu olha direitinho aí, não sei que danado eu fiz, se eu fui nazista, se eu joguei pedra na cruz, se eu queimei bruxa na Idade Média, se eu fiz cruzado, então aí, se der... Se a gente está aqui é porque já deu, sabe por quê? Da parte de Deus o perdão já foi operado. Se Deus através de Jesus pede para a gente perdoar infinitamente, imagina Ele como não perdoa. O problema é o perdão que a gente não se dá. O de não se achar merecedor. E ficar sempre num processo de lamento. Ele muda isso com um sentimento de proatividade. Essa é a participação dele e de Zaqueu no meio da multidão. É a participação da mulher que toca em Jesus e para de sangrar. Quantos tocaram nele? Mas por que ela para? Ela para porque ela toma a atividade, ela aceita que merece. O outro sobe na árvore, o outro grita. É preciso que nós tenhamos uma atitude para que Deus faça todo o resto. Essa proatividade a gente vai entender profundamente bem quando a gente lê uma análise que Emmanuel faz fantástica da passagem de Marcos, no capítulo 8, versículo 5, quando Jesus está naquela montanha e pergunta, diante daquela multidão faminta, quantos pães tendes? E disseram-lhe 6. E Emmanuel faz a pergunta, que tendes? Né? Quantos pães nós temos? E ele vai começar a fazer uma análise assim, profunda do significado desse pedido de Jesus. Ele diz o seguinte, quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Ou seja, ele multiplica, mas nós temos que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo Deus não dá por nós. Ele faz todo o resto. E Emmanuel continua. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da necessidade de cooperação, para que o celeste benfeitor nos facilite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que sacie a fome, a paz, o reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua pessoalmente ressoando, que tendes? E aí Emmanuel vai concluindo, infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve sair do nosso eu, em nosso favor, em qualquer terreno de nossas realizações, a vida mais alta, apresentamos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio. Olha que coisa poética. Esse é o presente de Ano Novo, gente. Olha só. Em vários pontos da vida, apresentamos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio. E estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Migalhas de esforço próprio.
e Deus faz o resto. Não é como obra pública não, que você dá uma contrapartida e o governo faz o resto não. Você dá uma migalha de manifestação pessoal e Deus faz o resto. É preciso... O que é que é entendido psicologicamente no movimento de alguém que faz isso? A pessoa está dizendo assim, eu quero cura. Eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar a forma como eu me enxergo. Eu não aguento mais sabotar meu futuro. Eu não aguento mais ser vítima do meu passado. Eu não suporto mais esse discurso de coitadinho. Eu quero ser feliz. É um movimento. Aí quando você diz isso e você grita, Jesus para. Aí ele vai perguntar o que exatamente você quer. Porque às vezes a gente tem uma lista muito grande e não é a grande causa. E aí vamos continuar entendendo o que aconteceu com Bartimeu. Quando a gente pega aqui, deixa a capa e dá um pulo e foi em direção ao mestre. Aí essa capa é o seguinte, os mendigos naquela época, eles tinham que ter uma autorização do Império Romano para pedir comida nas estradas. Roma era tão organizada que até o pedinte era cadastrado. E esse cadastro era dado por uma capa que tinha um selo, e nesse selo havia, além do selo de Roma, havia uma frase em latim escrita: este homem é um miserável mendigo, vive de esmolas. Essa capa era como um carimbo da incompetência. Mas, ao mesmo tempo, era a condição de sobrevivência dele. Nem todos os mendigos tinham a capa, porque é um cadastro que nem todo mundo consegue acessar. Então, quando Jesus chama aquele homem, e ele solta a capa, há de se imaginar que assim que ele soltou, algum outro mendigo pegou. Ele estava deixando para trás uma zona de conforto, não tinha volta. Ele estava tomando um passo definitivo. Ele não podia depois se arrepender e voltar a pegar a capa, já não seria mais dele. Ele estava deixando, embora fosse uma capa que o definisse como incapaz, ao mesmo tempo era a sua condição de sobrevivência. Quantas pessoas ficam em relacionamento infelizes e querem ter paz, porque não soltam a capa? Quantas pessoas ficam em empregos humilhantes, mas não querem soltar a capa e seguir? Porque exige coragem. A teimosia tem que ter coragem depois. É um processo de escolha. Existem capas mais glamorosas, como a de Paulo. O movimento de Paulo foi o inverso de Bartimeu. Enquanto que Bartimeu era o invisível social, a descrença total, o ser humano completamente falido em possibilidades, Paulo era o contrário. Paulo era o jovem, rico, belo, poderoso, culto, e tinha uma capa que era do poder. Mas os dois tiveram que soltar a capa. Um para crescer, e o outro para se diminuir, para que Cristo crescesse nele. Por isso que Paulo, afinal, vai dizer, já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. A capa de Paulo é mais confortável, é mais difícil de abrir mão dela, sabe? Porque é uma capa que lhe dá conforto, lhe dá status, lhe dá poder. Ele era um cidadão romano, ele era um cidadão judeu, ele era da elite judaica, doutor da lei, jovem. Enquanto que Bartimeu levanta e solta a capa, Paulo cai e perde a capa. São movimentos para que o Cristo seja o centro das nossas possibilidades de escolha. É quando a gente de fato entrega e diz assim, agora eu conto com você para dirigir a minha vida e conduzir as minhas escolhas. Eu estou finalmente lhe pedindo para participar da minha existência. Mas quando a gente pede, a gente tem que abrir mão do velho. As zonas de conforto, o medo, e se não der certo? Enquanto você estiver sem agir por causa de si, nunca vai agir. Por isso que todo 1º de janeiro temos um monte de promessas requentadas, não cumpridas há décadas, há anos. Porque a gente tem medo de soltar as capas, as zonas de conforto, que muitas vezes nos identifica como alguém incapaz. Ele soltou sem medo. Mas não foi só isso que ele fez. Ele, quando ele chega, nessa capa, ele deixa o seguinte, a mensagem para ele é, eu vou deixar de ser tutelado pelo Estado para ser tutelado por Jesus. Eu vou deixar de viver de mendigar para me entregar nele. E aí há um movimento, porque Jesus não vai dar comida para ele, gente. Ele não vai ser agora alguém que deixou a capa romana e Jesus agora quem vai fazer com que ele coma. Não. Ele pede uma coisa muito objetiva.
Quando Jesus pede isso, esse pulo que ele dá, todas essas capas que ele deixa, a capa da falta de fé, de não achar que era merecedor, da felicidade utópica do mundo, toma aqui a sua zonazinha de conforto, você vai ter sua comidinha, é o suficiente. Ele abre mão de tudo isso, mas ele abre mão de uma coisa que dava a ele a condição de vida. Não é tão simples assim fazer o que ele fez. Por isso que os outros não ousaram levantar, não ousaram gritar, não ousaram abandonar a capa, embora todos quisessem ser curados. Todos queremos. Mas quando Jesus pergunta a ele, o que você quer? Aí, gente, a gente percebe que ele sabia o que ele queria. Porque você já parou para pensar? Ele podia ter pedido assim, eu queria que não precisar pedir esmola, eu queria que as pessoas me dessem espontaneamente, que eu ficasse numa casa e as pessoas todo dia fossem levar coisas para mim. Você sabe o que é pedir para ver? Um homem já adulto pedir para ver? No momento que eu vou enxergar e eu abandono a capa, ninguém vai me dar mais esmolas. Mas ao mesmo tempo eu não tenho profissão nenhuma. Eu não sei fazer nada. Eu passei a vida como pedinte. Quando eu peço para ver, eu estou dizendo assim, eu quero determinar a minha vida. Eu vou ser senhor do meu destino. Porque, veja só, eu vou deixar a capa, eu vou ver e não tenho profissão. Jesus não vai ficar me dando as coisas. Veja, essa atitude é muita coragem. Eu vou deixar esse emprego que me humilha tanto, me faz infeliz, essa relação que não está funcionando. Por que o mantra do relacionamento hoje é você não vale nada, mas eu gosto de você? Já parou para se perguntar? Alguém que fica nesse relacionamento só tem um motivo. É porque mais do que o desamor de quem está com ela, é o desamor que ela sente por ela mesma. Ela se sente tão impotente, essa pessoa, tão incapaz, tão abandonada, que ela se acha tão incapaz de ter alguém de bem na vida, que suporta qualquer lixo afetivo no terreno baldio que transformou seu coração. E fica em relacionamentos infelizes, alimentando a ideia, eu vou mudar essa criatura, e fica só sendo vítima e sofrendo. Não abandona a capa, mas quer ter paz, quer ter amor, quer ter harmonia, quer ter cura. É preciso ter coragem, é preciso gritar, é preciso se levantar, é preciso soltar a capa. E não ter medo. Seguir. Quando a gente faz a nossa migalha de esforço, Deus faz o resto. E é tão encantador que a gente se espanta. Você nem acredita. Poxa, eu pedi isso. E veio isso. Mas como? No meio do processo você começa a ter medo. A velocidade com que o amor se manifesta. Agora, é preciso as migalhas de atitude. Pedir para ver é pedir para ser independente. É dizer assim, eu não vou mais ser a vítima, eu não vou mais culpar a minha cegueira, eu não vou mais culpar a minha pobreza, eu não vou mais culpar a minha família, eu não vou mais culpar meu relacionamento, eu não vou mais culpar meu país, eu vou me responsabilizar sobre a minha vida. Mas aí ele toma uma atitude depois também profilática. A profilaxia é um ramo da medicina que procura fazer um tratamento que evite o adoecer. Você evita a doença e não é curativa, você adoece para se curar. Qual é o movimento profilático que ele toma? É que assim que ele solta a capa, é curado e se levanta, ele passa a seguir Jesus. E o que isso quer dizer? Que além de querer voltar a ver, sobretudo, ele não quer mais voltar a ficar cego. Ele decidiu caminhar. Seguir Jesus não é ficar acompanhando ele numa comitiva política, não, gente. Como se fosse um monte de bajuladores para aqui e para lá, como se ele estivesse fazendo campanha no meio do bairro. Não. Seguir Jesus é, agora eu vou pautar a minha vida sobre esses valores, de modo que eu não precise mais adoecer, eu não precise mais de capas, eu não preciso mais de máscaras de cegueira. Porque seguir Jesus significa seguir um homem que fazia as coisas acontecerem. Então eu vou fazer as coisas acontecer. Aí para as fantasias, né? As fantasias que eu não vou precisar usar branco para a minha vida ter paz em 2017. Que eu não vou precisar de pular ondinhas para ter sorte. Que eu não vou comer lentilha para ter mais dinheiro.
Porque não são essas coisas que geram mudanças na minha vida, são as minhas atitudes. É a mudança do padrão mental, é a maturidade, é deixar de choramingar, é não deixar as pessoas te humilhar, te fazer se sentir menor e incapaz. É sentir que você merece ser feliz, mas saber que essa felicidade é uma construção pessoal, inadiável, que eu não transfiro, não terceiriza-se a felicidade. Ninguém vai me fazer feliz. Esse é um projeto pessoal. É uma decisão minha que não precisa esperar para domingo, gente. 1º de janeiro. Pode ser hoje. A qualquer momento, quando finalmente se lança um olhar de maturidade sobre si. Eu não preciso de ondas, mais do que ondas para pular, são os obstáculos que finalmente eu tenho que enfrentar. Mais do que sementes de uva que as pessoas botam no bolso, né, ou qualquer tipo de coisa para que eu tenha mais fartura, é estudar mais, é trabalhar mais. Isso é o que dá fartura. É ser mais competente profissionalmente, é ser mais ético, é fazer porque tem que ser feito e não fazer empurrando com a barriga como todo mundo faz onde você trabalha. É dar o seu melhor, é ser o profissional mais respeitado do ambiente, porque você faz o que tem que ser feito com dignidade, com respeito às pessoas, sabendo que o que quer que a gente faça é para servir. Qualquer profissão é para servir o outro, dar da melhor forma. Se você é um médico, seja o melhor médico. É um professor, seja o melhor professor. É um psicólogo, seja o melhor professor. Você é uma dona de casa, é uma tarefa de 24 horas, seja a melhor. Qualquer coisa, fazer da melhor forma possível, vibrando. Porque quando a gente é fiel no pouco, a gente é fiel no muito. Naturalmente. Reverbera. Aquilo que eu faço com intensidade nas pequenas coisas, estão dizendo para Deus que eu sou capaz de fazer com a mesma intensidade nas grandes coisas. Eu preciso começar já. Tem gente que é infeliz no emprego. E aí muitas vezes, sabe o que é que faz? Se torna o pior funcionário. E todas as pesquisas na área de administração mostram o seguinte, que quando você se sente infeliz no trabalho e se torna o pior funcionário, você é aquele que nunca sai daquele emprego. Que a melhor forma de sair do emprego ruim é se tornar o melhor profissional daquele lugar. Porque você vai ficar tão bom que vai chamar a atenção de alguém que vai chegar e eu quero que você vai trabalhar comigo. Aí a gente faz a propaganda contrária. Entra no clima e fica incapaz, falta, atende com mau humor, tentando sabotar o dono da empresa que muitas vezes lhe humilha, só que você está sabotando o seu nome. Porque quando eu chego perto de você e você me atende mal, de mau humor, com cara feia, eu não quero nem comprar mais nada com você. Eu não acredito que você é um profissional legal. Se você me atender, alô, já me deprime. As pessoas têm que agir com todo o vigor de fazer, eu tenho que fazer o mesmo. É em nome de Deus que eu ajo no mundo. Eu não ajo em nome de ninguém, é em nome de Deus que eu ajo no mundo. Se eu quiser vir cooperar aqui, não é por causa de Santana, não. É em nome do projeto do Evangelho. Onde quer que você seja, na igreja católica, na igreja evangélica, nunca é pelas pessoas que sempre vão nos decepcionar, nunca vamos apostar nos outros. A única figura estável na qual nós podemos depositar nossa esperança chama-se Jesus. O resto falha. Pai falha, mãe falha, filho falha, marido falha, esposo falha. Eu não posso pautar a minha vida e minhas esperanças nas pessoas. É claro que fazer isso conjuntamente é melhor. Mas quando ele se levanta e grita, ele deixa de ser Bartimeu. Ele virou o cego que foi curado. Ele pode escolher o nome que ele vai querer ter. Sobre o personagem não se diz muita coisa depois. Mas não precisa dizer, sabe por quê? Porque ele estabeleceu naquele dia um final feliz. Ele estabeleceu que naquele dia a vida seria diferente de como tinha sido até ali. A partir dali, ele seria senhor do seu próprio destino. E teria como meta o Cristo. Não mais os homens, não mais as fantasias, não mais a capinha da zona de conforto. Ele iria determinar a sua existência. Então o que a gente espera da nossa vida nesses ciclos simbólicos, que são o fim e o começo de tempos? É que a gente use como estímulo para dar iniciativa a situações sempre inacabadas. Mas, lamentavelmente, o que a gente observa nos estudos é que as pessoas usam os ciclos como justificativa para adiar de novo. Porque como sempre vai ter uma segunda-feira, sempre vai ter um 1º de janeiro, eu fico apelando e procrastinando e adiando mudanças que faz tempo que deveria estar fazendo parte da minha vida. Lembrando sempre que o primeiro e maior beneficiado dessas mudanças sou eu mesmo. É um símbolo de renovação, de começar a se responsabilizar sobre si. Então é preciso deixar de ouvir os que dizem cala-te, você não é capaz,
você não consegue. Deixar de ficar em relações infelizes. Aguenta o deserto. Sai do relacionamento que está lhe fazendo mal. Aguente ficar só. Não pule para outra oportunidade, porque você vai estar mal. Quando a gente está carente, a gente pega uma coisa pior ainda, é triste. Você sai de um cafajeste para outro. Você sai de uma piriguete para outra. O negócio vai degringolando, dá um tempo. Para e pensa, eita, peraí que tem parte minha de culpa nessa história. Eu estou sintonizando que não presta, então precisa aprender a ficar comigo, aprender a ficar só, aprender a me convencer de que é possível estar comigo sozinho numa cesta e ser feliz. E aí quando eu emanar isso, as pessoas vão perceber e vão querer estar perto. Porque se eu olhar com cara de carência, o povo chuta, pisa e humilha. É incrível. Então aprenda a suportar o deserto temporário para se refazer como criatura em busca de novo relacionamento. Ah, eu não posso deixar o emprego agora. Muito bem, comece a se programar. Diminua os gastos, baixa o padrão de vida, cria um colchão para você suportar uns 6 meses, procure à noite se profissionalizar, faça outros cursos, ganhe habilidades e deixe ser humilhado. Porque Deus não vai fazer isso por você. É uma decisão pessoal. Em todas as circunstâncias da vida, é uma decisão pessoal. Dar um grito, chamar o rabi, insistir, ele para, olha para você e tudo mais vai acontecer. Muita paz, meus irmãos.